Boa noite, pessoal. Tudo certo? Vocês estão aí? Tem alguém aí na sala? Vocês estão me ouvindo? Sim? Joia. Tudo bem, Laenza? Tânia, Ludmila, Ayala, Vitória. A turma estava alegando dificuldade para entrar. Vou falar com o pessoal que está tudo certo com o link aqui. Não tem nada errado com o link, né? Vocês entraram, todo mundo consegue entrar, né? Pode ser internet. Bom, vamos lá, então. Vou voltar para a nossa aula aqui de Química Farmacêutica, onde a gente parou na aula passada. Paramos aqui, ó. Bom, para vocês se recordarem aí, não sei se vocês já assistiram a aula passada, mas nós estávamos falando sobre... não foi no início. Estávamos falando sobre a escolha de compostos para pesquisa, para desenvolvimento, né, aqui, justamente, de fármacos novos, aquela questão da engenharia molecular, das alterações moleculares para que a gente possa produzir, né, compostos novos, farmacologicamente ativos e com qualidades aí, características melhores que os anteriores, né? Posologia melhorada, menos administrações diárias, né? Maior estabilidade, mais efeito também, né? Maior efeito e menor efeito adverso. Então, são alterações que podem ser alcançadas através dessa engenharia molecular, dessa alteração dos radicais da molécula, desde que a gente não altere o grupo farmacofórico, que é aquele que a gente não pode, de maneira nenhuma, alterar, né? Então, vamos lá. Hoje utiliza-se muito a RMN, que é a ressonância magnética nuclear, que ela nos dá, através de espectros, né? Como a espectrofotometria, a ressonância nos dá uma leitura das moléculas. E aí a gente consegue identificar a presença dessas moléculas e conseguimos também desenhar, né, moléculas aí que são novas e que ainda não foram descobertas, saber qual a sua fórmula, a sua conformação, sua estrutura molecular, e isso é muito importante, tanto para as moléculas quanto para os receptores, né? Às vezes a gente parte não da molécula, mas do receptor, para tentar desenhar uma molécula que se encaixe ali perfeitamente, né? Através de afinidades aí, interações fisicoquímicas, ok? Pequenas moléculas têm um tempo de relaxamento longo, enquanto as grandes moléculas, como as proteínas, têm um tempo de relaxamento pequeno. Isso é o que é identificado na ressonância magnética nuclear. O procedimento envolve, primeiramente, realizar a ressonância magnética nuclear do fármaco, né? Como eu te disse, pode ser feito também do receptor. Adiciona-se a proteína e se repete o espectro de tal modo que os sinais da proteína não sejam detectados. Perguntinha. Se eu adicionei a proteína, ela foi identificada. Coloquei lá, fiz uma ressonância magnética e identifiquei a proteína, a molécula do fármaco. Depois de um tempo, eu coloco a proteína que teria a função do receptor e não encontro mais nenhum dos dois. O que isso quer dizer?
que vocês me dizem aí? Consigo ver o fármaco na ressonância e depois consigo ver a proteína. E depois, quando eu junto os dois, eu não consigo ver mais, porque é sinal de que eles se ligaram. Consigo vê-los separado, né? Eu vou ver uma terceira estrutura, que é a ligação das duas. Aquela substância, aquela estrutura, aquele complexo que é formado pela ligação do fármaco ao seu receptor proteico, né? A proteína específica que ele liga. Se o fármaco não se ligar, então o seu RMN é detectado. Se ele não se ligar, você encontra ele lá ainda. Se ele se ligar, você não encontra mais. Você vai encontrar uma terceira substância, né, complexo, estrutura identificada ali. Se o fármaco se ligar, não é possível mais detectá-lo. Ok? Então, para isso que é usada a ressonância magnética. É possível pesquisar muitas moléculas por dia, mais de 1000 moléculas por dia. Então, é interessante pela velocidade, né, da técnica. Permite, então, que a gente consiga fazer uma pesquisa muito ampla, com muita quantidade de substâncias em teste, né? De possíveis fármacos, aí, de protótipos em teste. Detecta ligações muito fracas, que permite o melhoramento da molécula, de modo a obter ligações mais fortes. É complementar ao método de pesquisa rápida, HTS, e a pesquisa pode ser feita numa proteína nova sem sabermos qual a sua função. Eu não sei a função da proteína, mas se eu coloquei um fármaco e ele se ligou, eu já tenho uma noção de qual atividade aquela proteína pode mediar, né? Pode estar envolvida. Desvantagem é o fato de ser necessário quantidade de proteínas superiores a 200 miligramas, grandes quantidades de proteína, para que a gente consiga fazer esse tipo de análise. Composto condutor. O composto condutor é o composto que tem atividade farmacológica desejada. Existem várias formas de o descobrir. Por pesquisa na natureza, através da medicina tradicional, por pesquisa nas bases de dados de compostos sintetizados, fármacos existentes, utilizando como modelo um ligante natural ou modulador, síntese combinatória, design de substâncias de maneira informatizada e por acaso. A pesquisa na natureza, como eu disse, ela não é simples, né? Porque você tem uma infinidade de substâncias, de plantas, e, né, nas plantas nós temos uma infinidade de substâncias. É muito amplo. A não ser que eu já tenha algum conhecimento da espécie, da sua utilização terapêutica de forma tradicional, né, milenar, aí já entra o de baixo aí, que é a medicina tradicional. Já é a tradicionalidade de uso. Por pesquisa em base de dados de produtos sintetizados, eu falei isso com vocês na aula passada. Parece uma molécula nova, ela é cadastrada num banco de dados da IUPAC, né? E aí eu consigo encontrá-la lá para ver se ela existe ou não. Às vezes você encontra uma proteína nova, uma substância nova, e fala, achei uma substância nova. E aí, quando você vai cadastrar, ela já existe. Já foi pesquisada, alguém já fez o seu registro. Fármacos já existentes, aqui também é fácil, porque já sabe a ação do fármaco, já foi pesquisado. A única coisa que você vai fazer é pegar o fármaco e melhorá-lo, né? Alterar. Utilizando como modelo um ligante natural ou modulador, né? E aí design de substância de maneira informatizada, tem softwares que fazem essa engenharia molecular. E por acaso, às vezes você está testando uma substância, descobre outra, está testando uma substância para um efeito e descobre outro, né? Como, por exemplo, o caso da sildenafila, né? Do Viagra, que estava sendo testado, né? Para outro tipo, né? De problema, como vasodilatador, né? Para hipertensão, problemas cardíacos, e acabaram, né? Descobrindo que ele tinha outras ações, né? Como o tratamento da disfunção erétil. Naquele momento, existiam muitos medicamentos para hipertensão arterial e nenhum para disfunção erétil. Obviamente, eles focaram o estudo, né, no que poderia ser, em termos mercadológicos, mais interessante, né, no momento, né? Por pesquisa na natureza, normalmente os produtos naturais têm estrutura complexa
e muitas vezes completamente nova. Não é simples a gente fazer esse tipo de pesquisa por causa da complexidade do que a gente está falando, né? Na natureza é muita espécie vegetal, estou falando só de vegetal. Muitas espécies vegetais. Em cada espécie vegetal eu tenho uma infinidade também de substâncias presentes, então não é nada fácil de se fazer, não. Difícil de se sintetizar, sendo necessária sua extração a partir da fonte natural. O processo é lento e caro, e muitas vezes eu não consigo produzir em laboratório, e como eu disse, não tem matéria-prima na natureza suficiente para isso, principalmente se é de coleta. Se a gente está falando de um medicamento, um fármaco que é retirado de uma planta que está para você plantar, cultivar é uma coisa. Agora, aquele que você tem que retirar da natureza, fica inviável, né? A produção em escala, né? É vantajoso a síntese de análogos mais simples. Às vezes você consegue produzir um mais simples que tenha o efeito, né, necessário. Exemplo, antimalárico artemisinina. Tem o núcleo trioxano muito instável, esse núcleo aqui, ó. Então, ele tem um efeito antimalárico, mas é uma substância que dificilmente se produz em laboratório devido à instabilidade desse núcleo. Então, eu tenho que ter artemisia, de onde ele é extraído, suficiente para eu extrair essa substância e produzir o medicamento em escala industrial. Será que existe quantidades satisfatórias para isso ou não? Então, é uma questão a ser avaliada quando se pretende fazer uma pesquisa de um fármaco novo. Okay? Compostos condutores extraídos de plantas. São vários, né? Nós temos aí morfina, e aí observem que de cada um desses nós temos derivados, né? Temos morfina, tem aí a codeína, tem a petidina, né? Tem a heroína, são derivados da morfina. Tem um grupamento semelhante, tem um grupo farmacofórico, tem que ter, característico dos opiáceos, e assim, através de alterações moleculares, foram sintetizados os outros, com efeitos mais específicos, né? A codeína pode ser usada para tosse, age no centro, né, do sistema nervoso central, no centro da tosse, mas os demais são utilizados em sedação, né, procedimentos cirúrgicos aí que você precisa de uma sedação mais potente, ok? A cocaína, tem os anestésicos derivados dela, né, como a procaína, lidocaína, os digitálicos, né, mais conhecida aí a digoxina, quinina, todo mundo conhece a quinina, de onde é feita aí a hidroxicloroquina, né, foi polêmica nos últimos meses, pelo menos no último ano, né, pelo uso off-label aí contra o Covid, né, que nada foi comprovado. É um derivado da quinina, que é de árvore, né? Nicotina, com nicotinamida, muscarina e outras drogas que são compostos extraídos de plantas, mas que não possuem características assim tão interessantes para serem usadas por si só. A maioria são tóxicas, são usadas como droga de abuso, causam dependência. E aí, desse modo, aí temos a morfina, a cocaína e a nicotina, por exemplo, que causam dependência, tá vendo? Então, se eu não fizer uma alteração molecular, eu não posso utilizar isso como medicamento, né? Alguns são usados como fármacos, como a morfina e a quinina, outros para síntese de outros fármacos, né? Como anestésicos locais aí, derivados da cocaína. Recentemente temos o Taxol, que é um antineoplásico, extraído da árvore do teixo, ou seja, Taxol é uma substância potente, antineoplásica, mas é extraído de uma árvore. Então, por aí vocês já observem a dificuldade de adquirir essa substância. Se eu não conseguir produzir em laboratório, o que não parece ser nada fácil, dá uma olhada nessa molécula. Tá vendo? Ela tem vários núcleos aqui, pode ser estável, a produção não deve ser fácil. Mas, às vezes, um análogo
dele pode ser produzido. E a artemisinina, que é um antimalárico, a partir da planta chinesa, Artemisia. Então, tem essa dificuldade, esse entrave, que pode aparecer no meio da pesquisa, quando a gente está falando, né, de substâncias extraídas de planta. O acesso à planta, o processo extrativo, depois da extração, a separação, né, purificação, isolamento, e depois a síntese laboratorial. O interessante é sintetizar em laboratório, né? Mas nem sempre é possível você sintetizar em laboratório uma substância que é de origem natural, ok? Naturalmente produzida aí por espécies vegetais, animais. Compostos sintetizados por bactérias e fungos. Conhecemos alguns, né? Como a penicilina, do fungo penicillium. Normalmente são usados como antibióticos, porque essas espécies de bactérias e fungos produzem essas substâncias para evitar a concorrência. Então, é por competição. Para que não haja competição de outras espécies, por alimento, por água, elas produzem essas substâncias químicas, que são antibióticas e que matam outras bactérias e outros fungos que, porventura, poderiam se instalar no ambiente em que eles já estão instalados, né? E aí, levando a uma competição de água, alimento, com essa bactéria e esse fungo que produz essa substância, né? Nós temos aí a aspergilina, isolado aspergillus, que é antagonista do hormônio chamado colecistoquinina, envolvido no controle do apetite. Então, essa substância aspergilina não é um antibiótico, ao contrário da grande parte das substâncias que são produzidas por bactérias e fungos. Esse hormônio atua como um neurotransmissor no cérebro e parece estar envolvido nos ataques de pânico. Lovastatina, que é baixo colesterol, é um hipocolesterolêmico, também não é antibiótico, né? Ciclosporina, como supressor da resposta imunitária em transplantados. Não é também antibiótico, apesar de ser produzido por bactérias, produzidos por fungos. Compostos do mundo marinho. Esponjas e corais têm a capacidade de produzir compostos com propriedades anti-inflamatórias, antivirais e antineoplásicos. Por exemplo, a curacina A, obtida da cianobactéria, né? Bactérias chamadas aí de algas vermelhas, com atividade antitumoral. Observe a molécula aqui da curacina. Compostos de origem animal. Série de antibióticos extraídos da pele de sapos africanos. São aqueles sapos com coloração bem pronunciada, bem evidente, amarelos, azuis, vermelhos, sabe? Que a gente, né, são indicativos de substâncias venenosas, né? Realmente são. Então, epibatidina, por exemplo, analgésico potente, obtida de extratos da pele de um sapo venenoso equatoriano, que é esse sapo amarelinho aí. Não sei o nome da espécie, mas ele produz uma substância extremamente potente. Então, se outro animal ingerir, né, pode morrer, né, por envenenamento. Ok? Vocês devem conhecer já, né, na Amazônia também, brasileira, tem muitos anfíbios venenosos, tanto sapos quanto salamandras, e essa cor vibrante é indicativo, né, da presença de veneno. São usados em medicinas tradicionais, em seitas, né, em rituais, né, que são utilizados, são realizados por xamãs, ou estão muito ligados ao xamanismo e à utilização como com fins ritualísticos, né? Eles lambem esses sapos e utilizam essas substâncias aí. Hoje a gente chamaria de droga como uma droga de abuso, né? Mas como está ligado a uma religião, a um ritual ali, acaba sendo caracterizado de uma forma diferente, né?
Medicina tradicional, por exemplo, aí, ó, o ruibarbo tem propriedades laxativas devido à presença de antraquinonas. Essas foram usadas como composto condutor no design do laxante dantrona. Então, eu alterei a molécula, peguei um composto condutor, ou protótipo também, pode ser chamado assim. Na prova do ENAD vem muito a palavra protótipo. É a mesma coisa aí que composto condutor. É aquele primeiro composto que está presente aí na natureza e que a partir dele nós fazemos alterações e produzimos, elaboramos substâncias novas. O ópio já era conhecido desde o Egito Antigo, foi muito usado na China. Né? No ópio tem a morfina, a reserpina obtida da árvore da serpente indiana, a salicilina do ácido salicílico, né? Obtida da árvore do salgueiro, digitalis, da digitalis nanata, da dedaleira, digitalis purpúrea, já era conhecida aí na Inglaterra medieval, e das folhas da coca, obtém-se a cocaína, que é utilizada por povos pré-colombianos como também parte da sua cultura. Eles mascam as folhas, né? Eles residem em altitudes elevadas e o hábito de mascar as folhas da coca melhora a sua oxigenação, né? Melhora o ânimo, usado como um adaptógeno. Hoje a gente sabe que é uma droga de abuso, né? Novos fármacos a partir dos já existentes, que também é uma coisa muito comum, a indústria farmacêutica foca mais nisso aqui, que é pegar moléculas já existentes, alterá-las para melhorar características que não são desejáveis. Então, eu tenho lá, ó, cilazapril, lisinopril e enalapril, né? Enapril aí da Merck. Então, como que funciona essa questão? Observem que eu tenho um grupo farmacofórico que se repete. Olha isso aqui, ó. Essa parte da molécula, por exemplo, olha. Tá aqui, né, enalapril. Tá aqui no lisinopril. Tá aqui também no cilazapril. É só essa? Bom, parece que a que se repete mesmo é isso aqui. Esse grupo aqui também está presente, ó. Tá vendo? Está presente em todas elas, ó. Então, olha só, essa dupla O também. Né? Muitas vezes o grupo farmacofórico não é mas é uma estrutura que se repete, né? Que permite a ligação ali no receptor. Então, às vezes, não é fácil a gente... circule o grupo farmacofórico. Às vezes não é simples assim, eu cheguei aqui, risquei, circulei o que está igual. Às vezes eu tenho, por exemplo, essa dupla O eu tenho aqui, dessa cetona, ó, tem essa cetona aqui, aqui, ligada nesse átomo de nitrogênio que é heterocíclico, olha só. Tem um nitrogênio um heterociclo. E tem esse CO2H também no final, tá vendo? Isso se repete em todas. Então, provavelmente é o grupo farmacofórico. Eu só vou saber também na forma prática, né? Se no laboratório eu tirar, mexer e perde o efeito, aí eu sei que realmente é o grupo farmacofórico. Ok? Então, a gente modificando a estrutura de modo a evitar os problemas como patentes, mas mantendo ou aumentando a atividade terapêutica. Entre enalapril, lisinopril, cilazapril, captopril, nós temos essa alteração, temos várias substâncias, vários fármacos, várias drogas da mesma família, vamos dizer assim, da mesma classe, produzidos a partir do mesmo protótipo, e o captopril foi o primeiro. O captopril tinha o grande problema de causar tosse. Então, as primeiras pesquisas envolvendo alterações moleculares no captopril foi para evitar justamente esse problema da tosse, né? Melhorando os efeitos secundários e eliminando a atividade biológica principal, por exemplo, sulfonamidas, além da atividade antibacteriana, tem atividade hipoglicêmica. São usados no tratamento de diabetes, como a tolbutamida. Então, quando eu tomo lá a tolbutamida, como eu tomo um antidiabético aí da classe das sulfonamidas, como a glibenclamida, né? Eu faço a ingestão desse medicamento com objetivo antidiabético,
não como antibacteriano. E aí eu preciso, nesse caso, preciso entender melhor ainda, eu preciso acabar com esse efeito antibacteriano, porque senão eu vou estar causando também, levando a uma resistência bacteriana, né? Segundo, que eu vou acabar com a minha flora intestinal. Então, eu preciso, para utilizar esses compostos, essas substâncias como antidiabéticos, eu preciso inicialmente cessar com o efeito antibiótico, antibacteriano. Mas como fazer isso? Alterando a molécula. Não dá para saber exatamente o que vai acontecer se eu mexer nesse grupo, se eu mexer só nesse. Então, eu preciso fazer um experimento prático. Somente olhando e, na teoria, não dá para a gente inferir o que vai acontecer no caso de uma alteração molecular realizada de forma prática, laboratorial. Similarmente, foi descoberta a clorotiazida a partir da sulfonamida, que é um diurético. Eu tenho a sulfanilamida, que é diurético, e a partir dela foi produzida a clorotiazida e depois a hidroclorotiazida. Clorpromazina, usada na psiquiatria como neurolético, obtida a partir da prometazina, que é um antihistamínico com efeitos secundários sedativos. Aqui tem uma situação bastante característica, assim, que exemplifica bem o que eu estou dizendo. A prometazina, ela era antigamente utilizada como neuroléptico também, né? Mas ela tem um efeito antihistamínico muito pronunciado. Hoje ela é mais usada como antihistamínico do que como neuroléptico. O AS de 100 não é usado mais como analgésico. O efeito analgésico, que é o do AS500, ele não é o que se busca quando se toma o AS de 100. O AS de 100, que antigamente era o AS infantil, hoje ele é usado com a finalidade de se obter o seu efeito adverso anterior, que era efeito antitrombolítico. O efeito da antiagregante plaquetário era o efeito adverso de quando eu tomava o AS de 100 como analgésico. Efeito adverso é tudo aquele que é contrário, diferente do efeito principal. Bom, eu tomo uma droga como analgésico. Se ele tem uma ação na cascata de coagulação, é um efeito adverso. Não precisa de ter. E aí, o que aconteceu? Ele hoje é utilizado pelo que antigamente era efeito adverso. O que antigamente era efeito adverso virou efeito terapêutico. O que hoje é o efeito terapêutico era efeito adverso, e vice-versa. O que era terapêutico trocou. O que era terapêutico virou adverso, o que era adverso virou terapêutico nessa situação. Aqui da prometazina, a mesma coisa, antihistamínico neuroléptico. Entenderam o que eu quis dizer? As alterações moleculares, às vezes, levam à produção de uma substância que, para frente, vai ser, em teste, obviamente, identificada um efeito melhor do que aquele que se estava procurando. Às vezes, eu estou procurando um antihistamínico. Aí encontro um neuroléptico potente, né? O Stamin, o dexclorfeniramina, ele dá sono. Ele pode ser usado como sedativo? Pode, mas não é um indicado. É um efeito adverso. Tem substâncias melhores para isso do que tomar um antialérgico, um antihistamínico, né? Mas a gente sabe que os antihistamínicos, pelo efeito ali nos receptores, eles vão causar efeito sedativo, todos eles, né? Dipirona causa um pequeno efeito sedativo. Ela vai ser usada para isso? Medicamento com 500 miligramas, 1 miligrama? Não, não vai, né? Usado como analgésico. Até que se prove aí o contrário, né? Que tem segurança para ser usado como sedativo, que é interessante esse uso. Novos fármacos que mimetizam os naturais. Os neurotransmissores adrenalina e noradrenalina foram o ponto de partida para o desenvolvimento de beta-agonistas adrenérgicos, como salbutamol e dobutamina. Então, temos aí a noradrenalina, que é semelhante à adrenalina. Olha só, nesse radical R, se eu tiver H, é noradrenalina. Se eu tiver metil, é adrenalina. Então, é o mesmo grupo farmacofórico com uma modificação bem pequena no radical. Ou é NH2 ou é NHCH3. Né?
A dobutamida, utilizada aí no choque cardiogênico, falha no bombeamento cardíaco com hipertensão, e o salbutamol usado no tratamento da asma. Todos eles vindo aí de neurotransmissores, que são, olha só, provenientes dessa molécula. Dá uma olhada nessa molécula, olha aqui, ó, se repetindo, olha aqui, ó. Estão vendo? Ou seja, a partir do mesmo composto. E aí eles são o quê? Eles são miméticos, eles mimetizam, eles imitam a substância orgânica natural. Então, no organismo, ele age como se fosse aquela substância por ter uma molécula muito semelhante, né? Descobertas por acaso. Aqui é um acaso mesmo, né? Sorte, né? Coincidência. O gás mostarda usado na Segunda Guerra Mundial é usado na leucemia. Quem diria que um gás usado com efeito tóxico, bélico, né, usado em guerras, seria utilizado como tratamento de leucemia. Foi descoberto ao acaso. Trabalhadores na indústria de explosivos usam o TNT, que causa dilatação dos vasos sanguíneos. Então, foi descoberto pelo TNT, que é um explosivo, que ele também causa dilatação de vaso sanguíneo, um vasodilatador potente, tratado aí, utilizado aí para o tratamento de angina pectoris. Trabalhadores na indústria da borracha, o disulfiram, que é utilizado lá no processo de oxidação aí da borracha, né, para a produção da borracha ali, ele oxida o álcool e é usado no tratamento do alcoolismo crônico. Então, assim, as pessoas que, vamos dizer assim, se intoxicavam no ambiente de trabalho com o disulfiram, eles não conseguiam beber, né? Porque quando a gente bebe e toma disulfiram, tem a reação chamada de efeito disulfiram, reação de disulfiram, né? Que dá vários efeitos adversos aí que a pessoa desanima de beber álcool, né? De tomar bebida alcoólica. Mesmo com TNT. As pessoas se intoxicavam, né? De forma involuntária com TNT, acabava chegando a esse efeito. Então, efeito efeito de vasodilatador, né? Sildenafil foi descoberto por acaso num projeto que tinha como objetivo o desenvolvimento de fármacos aí para o sistema cardiovascular. Clorindina, usado como vasoconstritor nasal nas espumas de barbear, acabou virando antipertensivo. Isoniazida, antigamente usado como agente antituberculose, hoje ele é usado como inibidor da monoaminoxidase, é um mal, né? Inibidor da monoaminoxidase, tratamento da depressão. Clorpromazina, sintetizado como antihistamínico no choque cirúrgico. Foi testado em doentes maníaco-depressivos, apresentando efeito tranquilizante em esquizofrênicos. Imipramina, sintetizado como análogo da clorpromazina, usado para depressão. Deu origem a uma série de compostos chamados antidepressivos tricíclicos. A imipramina, clomipramina, né? Mais um monte aí que a gente tem, dezenas deles. Aminoglutetimida, utilizado como antiepilético, hoje é usado como antineoplásico. Inibe a aromatase, que é aquela enzima que age lá nos hormônios também, regulando testosterona e estradiol, né? Ciclosporina A diminui ou suprime a resposta imunológica nos transplantes, usado como antibiótico. Alcaloide vincristina e vinblastina, usado no tratamento da doença de Hodgkin, que é um linfoma, né? É um tipo de câncer. E foram descobertos por acaso na pesquisa de fármacos hipoglicêmicos. Isolamento e purificação do composto. A partir da natureza ou da síntese, eu preciso saber características da substância para eu poder fazer o isolamento e a purificação. Facilidade desses procedimentos depende da estrutura do composto, sua estabilidade e sua quantidade. A grande variedade de técnicas cromatográficas facilita esse procedimento para isolar, identificar, isolar e purificar. Determinação da estrutura por meio de ressonância magnética, é o RMN, infravermelho, espectrometria de massa, cristalografia de raio-x, para você chegar na estrutura correta, né? Sem erro.
E temos o mais importante na química farmacêutica, que é a relação estrutura-atividade. É a chave fechadura. Conhecendo os grupos funcionais previamente, eu sei que eles são importantes para ligação no receptor ou na enzima, e se por um acaso eu alterar a estrutura, eu altero a atividade, deixa de ligar. Pode perder o efeito, ou pode ter um outro efeito, pode se virar, né? Pode se transformar numa outra substância, com um efeito totalmente diferente. Isso envolve um procedimento geral, que é a síntese da molécula, fazendo variar em cada síntese um grupo funcional. Se a atividade do composto diminuir com a remoção do grupo, significa que ele é determinante na sua ação. Então, a sua presença, ele é fundamental para a atividade biológica, ela tem que estar presente, faz parte do grupo farmacofórico, ok? Então, essa é a questão. Ok, pessoal? Bom, então tem que falar dos grupamentos. Opa, desculpa. Estamos acabando aqui. Os grupos funcionais hidroxílicos, grupos funcionais amino, anéis aromáticos, duplas ligações, cetonas, amidas e isósteros. São grupos funcionais existentes no fármaco. Claro que tem outros. Estou só citando alguns aqui. Estão envolvidos aí muito diretamente no que a gente tem hoje de estruturas moleculares e de modificação molecular. O grupo farmacofórico é aquele grupo importante para a atividade biológica, não pode ser alterado. E quando eu altero a molécula, mantendo o grupo farmacofórico, obviamente, eu pretendo aumentar a atividade, reduzir efeito adverso, efeitos secundários, sendo mais seletivo, se administrar de maneira mais fácil, evidente e eficiente, menos administrações diárias para o mesmo efeito, e, obviamente, uma síntese fácil e econômica. Design do fármaco em termos de farmacocinética é fazer com que o fármaco ultrapasse as barreiras existentes do corpo, chegando ao alvo. Tem que fazer os testes de toxicidade, tanto em vitro quanto em vivo. E os testes clínicos vocês conhecem aí, fase 1, 2, 3 e 4. Antes do teste clínico, eu tenho o pré-clínico, que é feito em animal, né? O fase 1 é em voluntários saudáveis, para verificar a potência farmacocinética, né? E efeitos secundários. Fase 2, número pequeno, para saber se o fármaco tem efeito e dose que deve ser utilizado. Então, na fase 2, eu demonstro para o que o fármaco serve e qual dose eu tenho que utilizar. Fase 3, um número maior de pacientes, feito com placebo em paralelo, ninguém sabe quem toma o fármaco, quem é que toma o placebo. E 4, o medicamento já é colocado no mercado, mas continua a sua farmacovigilância, né? Isso, pessoal, tudo nos leva à patente. Normalmente aí a indústria tem 20 anos de exclusividade sobre o fármaco, que ela desenvolve, porque vocês viram aqui que é muito complexo, né? Então, a indústria, se ela não tiver a patente, ninguém vai pesquisar. Então, a patente é ruim? Se não existir patente, a indústria vai pesquisar e a outra vai copiar. Então, é uma maneira também de você estimular a pesquisa e o desenvolvimento, né? 6 a 10 anos da patente são perdidos nos testes do fármaco. Então, assim, eu patentio a molécula e fico ainda 10 anos testando. Acaba que cai pela metade o prazo, né, que a gente tem aí. Beleza, pessoal? Então tá joia. Aguardo vocês sexta-feira para a nossa aula prática, viu? Nós temos prática de química farmacêutica, temos prática de toxicologia. Joia? Abraço para vocês, então. Aguardo vocês aí na sexta-feira. Tchau, tchau. Boa noite.